Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Não deixe de glorificar, pois o Senhor se faz presente aqui. A presença dele neste lugar é nítida, só não sente quem não quer, só não recebe quem não quer. Se você não é batizado com o Espírito Santo, glorifica e peça ao Senhor, porque nessa noite ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Creia e glorifique o nome do Senhor. Amém? Gênesis 37. Eu esqueci o óculos, então deixa eu aumentar aqui. Amém. Gênesis 37, verso 2. Que diz assim: Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Podei vos assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor falou muito comigo por meio da história de José. E no final você vai entender o motivo dessa mensagem. Você vai entender que Deus, nessa noite, Ele quer te ensinar que Ele tem um propósito para a sua vida. Pode parecer clichê, porque Deus tem um propósito para a vida de todas as pessoas. Mas a diferença de você para as outras pessoas é porque hoje você vai aprender a viver debaixo do propósito de Deus. Você não vai somente entender que Deus tem um propósito para a sua vida, mas você vai tomar decisões e atitudes que vão te fazer viver as coisas que o Senhor tem preparado para você. Porque o Senhor, Ele tem sede em usar a juventude, da mesma forma que o diabo tem lutado para afastar os jovens da igreja. O Senhor quer a juventude dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor. Não somente dentro da igreja porque o pai obriga, ou porque alguém obriga, ou para agradar alguém. Não, você tem que estar aqui para agradar o Senhor. Quando o Senhor colocou no meu coração esse projeto, eu estava num congresso e eu acho importante falar, não para falar mal de ninguém, mas para falar a realidade da juventude. Nós estávamos num congresso e enquanto a maioria das pessoas estavam dentro da igreja prestando atenção na palavra, os jovens estavam lá fora conversando, brincando e não se interessando pelas coisas de Deus. Na hora de cantar no conjunto, não canta louvando e engrandecendo o nome do Senhor, mas faz de qualquer jeito porque não está fazendo para agradar o Senhor, está fazendo para agradar pessoas. E nós temos que entender que tudo que nós fazemos aqui é para agradar, é para glorificar, é para exaltar o nome do Senhor Jesus. E aconteceu uma coisa que me deixou muito triste no dia que o Senhor colocou esse propósito no meu coração. Eu vi um jovem que chegou assim na irmã que estava do meu lado e falou assim: o que o pregador leu? Porque quando eu chegar em casa, o meu pai vai me perguntar e eu vou ter que saber. Então essa pessoa, ela não estava se importando em sentir a presença do Senhor, em louvar e engrandecer o nome do Senhor, em contemplar o céu aqui na terra. Ela estava se importando somente que o pai o estava obrigando a ir para a igreja. E se você está aqui é porque eu creio que você não quer fazer isso por obrigação. Você quer fazer por amor, porque quando Jesus se entregou na cruz por mim e por você, foi por amor de nós que Ele se entregou naquela cruz. Então, por que nós não conseguimos fazer as coisas para o Senhor com amor?
E esse projeto é um projeto que busca envolver a juventude, porque o mundo lá fora oferece muitas coisas, coisas vãs, que às vezes são vistas com olhos de que são coisas boas, de que são coisas que nós deveríamos estar fazendo, e que porque nós não estamos fazendo aquilo, nós somos, como que eu posso dizer? Nós somos pessoas até mesmo atrasadas no tempo, porque nós servimos a um Deus que vive e reina para todo sempre, porque nós temos uma esperança que Jesus vem nos buscar, porque essa é a esperança da igreja. Você faz as coisas aqui hoje se preparando para a volta de Jesus Cristo, se preparando para a volta do seu Salvador, que deu tudo o que tinha por mim e por você. Então, mais que tudo, nós temos que fazer as coisas para o Senhor com amor e com gratidão. Nós temos que cumprir o chamado que o Senhor tem nos dado, que é de ir levar o Evangelho. E para fazer isso, nós temos que estar firmes na rocha. Nós temos que estar preparados. Nós não podemos estar vindo para a igreja para brincar de ser crente. Nós temos que ser verdadeiramente crentes. Nós temos que estar verdadeiramente firmados na rocha que é Jesus Cristo. E voltando aqui para a mensagem, porque o tempo não nos espera, e o Senhor falou muito comigo através da história de José. A Bíblia nos fala que José tinha 17 anos e o seu pai o amava muito, porque era o filho da sua velhice. E eu quero te dizer que você tem um pai que te ama muito e que deu tudo o que tinha por mim e por você, para que nós hoje possamos ser chamados de filhos de Deus. Ele se entregou numa cruz, ele deixou a sua glória e se entregou aqui por mim e por você. Então nós temos essa semelhança com José, porque o nosso pai, ele nos ama muito, e ele hoje, ele quer que você se entregue verdadeiramente a Ele, não só de boca para fora, não só por obrigação, não fazer as coisas de Deus porque alguém te obriga a vir para a igreja. Não, se nós estamos aqui, vamos fazer o nosso melhor para Ele, porque Ele merece toda honra e toda glória e todo louvor. E José, ele tinha um pai que o amava muito, mas a Bíblia nos fala que os irmãos dele o invejavam. E o pai de José dá para ele uma túnica de várias cores, e isso faz o ódio dos irmãos dele ficar ainda maior, até eles tentarem contra a vida de José. E quando eu li isso, o Senhor me lembrou de uma coisa que eu vi algumas vezes e eu guardei no meu coração, que o diabo, ele tem muita inveja de você. O diabo, ele tem muita inveja de você, sabe por quê? Porque ele errou uma vez e ele foi expulso, e ele não pode mais ser chamado filho de Deus. E eu e você erramos todos os dias, e o nosso pai ainda nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos. Então, por que nós não valorizamos isso? Por que nós desprezamos esse dom, esse presente tão importante que Deus nos deu? Por que nós trocamos por qualquer coisa aquilo de mais precioso que temos? Porque nós trocamos aquilo que Deus nos entregou, aquilo que vale tanto, por coisas banais, coisas vãs, passageiras, porque é isso que o mundo traz. Jesus, quando ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenho de bom ânimo, eu venci o mundo, ele estava te revelando a verdade, que aqui não seria fácil, mas que nós venceríamos porque ele venceu. Só que o diabo, ele não faz isso, ele mascara tudo de ruim que tem lá fora, para você ir experimentar, e indo experimentar, você pode não ter a oportunidade de voltar. Então não deixe o teu chamado, não deixe o teu propósito, não deixe aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Faça o que o Senhor te entregou. Se você acha que não tem um propósito, se você acha que não tem um sentido, siga o ide que Jesus mandou. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Pregue para os seus parentes, pregue para os seus amigos, pregue para as pessoas que conhecem, porque ali você já estará cumprindo o propósito de Deus na sua vida. E José,
Ele era muito amado pelo pai, mas era muito invejado. E a Bíblia nos fala que José, ele tinha uma função. Ele apacentava ovelhas junto com seus irmãos. Só que nós sabemos que José teve um sonho, onde Deus revelou grandes coisas. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nos esquecemos quem é o nosso Pai. Nos esquecemos que a Bíblia nos fala que Deus tem coisas grandes para mim e para você. E muitas vezes porque somos falhos e porque não levamos a sério aquilo que o Senhor nos entregou, nós deixamos de viver as coisas maiores que Ele tem preparado para nós. Então hoje você vai entender que a sua vida tem um propósito. Eu não sei se Deus te usa no louvor, se Deus te usa na pregação, se Deus te usa para evangelizar, mas alguma função você tem dentro da casa do Senhor. E você precisa entender que esse chamado, esse propósito que o Senhor tem na sua vida, não é para deixar guardado dentro de uma gaveta, não é para deixar abandonado, é para viver. É para viver as coisas que o Senhor tem preparado para você. É para desenvolver os propósitos de Deus na sua vida. Se você tem o dom da pregação, pregue. Porque nós fazemos tantas coisas, nós deixamos de fazer tantas coisas para o Senhor. Se você tem o dom da pregação e ninguém te chama para pregar, pregue no seu Instagram, pregue no seu Facebook, pregue para as pessoas da sua escola. Se você louva, mas ninguém não está te dando a oportunidade de louvar, louve no seu Instagram, na sua rede social. Sabe por quê? Porque uma vida pode ser alcançada. E é esse o nosso propósito. O nosso propósito é levar o máximo de pessoas que nós conseguimos, porque o inimigo está fazendo isso. Lá fora, no dia de hoje, bares estão lotados, casas de shows estão lotadas, bocas de fumo estão lotadas, porque o inimigo não brinca de ser diabo, mas os crentes têm brincado de ser crente. A Bíblia nos fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. E isso é verdade, porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade de evangelizar por vergonha, nós perdemos uma alma porque nós não queremos abrir a nossa boca para falar, ou muitas vezes porque não gostamos de alguém e não queremos que essa pessoa vá para o céu. Nós temos que vigiar, porque nós somos falhos e pecadores e Ele nos amou primeiro. E a nossa função aqui é amar uns aos outros como Ele nos amou. É como Ele nos amou. Não é da forma que você acha que tem que gostar, é da forma que Ele nos amou. Aleluias, não deixe de glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor está presente neste lugar. Não pense que essa palavra é algo que quer fazer você se distanciar do Senhor, não. É para nos achegar, tanto eu quanto você. É para nós impactarmos essa geração. É para nós nos envolvermos mais na presença do Senhor. É para nós fazermos grandes coisas, buscando almas e ganhando pessoas para Jesus, porque é isso que temos que fazer. Eu falei para as meninas ali que pelos olhos da fé, no próximo evento, esses bancos estarão lotados, não para minha honra, não para glória minha, mas para a glória do Senhor. No próximo projeto nós vamos evangelizar a Planaltina de Goiás, e nós vamos trazer aqueles jovens que estão lá fora para reconciliar com o Senhor, para aceitar Jesus, para reconhecer que Ele é o único Salvador. Aleluia. Irmãos, eu já estou rouca, mas é porque a presença de Deus é tão forte nesse lugar que eu não aguentei quando estava cantando os louvores e eu não aguentava, eu tinha que gritar o meu amor por Jesus, eu tinha que louvar porque Ele merece todo louvor e toda adoração. E nós temos que nos preparar, porque um dia estaremos lá no céu dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. Aleluias.
1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu peguei essa promessa para mim porque eu amo demais esse Jesus. Eu amo demais esse Cristo. Eu, às vezes, lá em casa, eu fico ouvindo louvores que falam sobre a cruz e eu fico pensando, meu Deus, como que eu não posso demonstrar o meu amor da forma que eu posso? Se o Senhor me amou primeiro, se o Senhor entregou tudo que tinha por mim, por que que as pessoas não reconhecem mais o sacrifício da cruz? Você acha mesmo que alguém faria esse sacrifício por você? O único que fez esse sacrifício foi Jesus. E nós temos que dar a Ele o nosso melhor. O nosso melhor tem que ser entregue a Jesus. Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenha neles contentamento. Muitas pessoas aí fora dizem que só vão servir a Jesus na velhice. Não, quando eu estiver velho, eu vou para a igreja. Quando eu estiver cansado, eu vou para a igreja. Mas não, nós jovens, nós temos o melhor, que é a força de vontade e a capacidade de fazer. Porque muitas vezes tem pessoas que têm a vontade de realizar, têm a vontade de evangelizar, têm a vontade de viajar por aí pregando, mas não podem mais por problemas de saúde ou por algum empecilho, algo que o impede de fazer isso. E eu creio que você não tem nada que te impeça de louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, buscar almas. O Senhor colocou no meu coração quando eu estava vindo para cá, que os jovens têm que voltar a sonhar. E os jovens têm que sonhar coisas dentro da igreja também. Então, se você tem um projeto, se você tem algo que acha que vai impactar gerações e que vai transformar a vida de outras pessoas, não deixe de fazer. Se o Senhor colocar algum projeto no seu coração, realize. Não importa que muitos digam que não vai dar certo. Se Ele colocou, é porque já deu certo. Se Ele colocou no seu coração algum propósito, realize. Não deixe de fazer as coisas que o Senhor tem plantado no teu coração. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas acham que por ter vergonha de falar, nada vai se concretizar. Mas esse ministério, não porque é um ministério que eu congrego, mas é um ministério que abre muitas oportunidades para quem quiser. Então, se você tem um sonho, um projeto para fazer com jovens, um retiro, uma vigília, o que for, fale com o seu líder e fale com os seus pastores e realize. Não deixe de realizar os projetos que Deus tem colocado no seu coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz, eu vou chegar lá onde eu quero chegar, é porque o Senhor fala e eu tenho que falar. A Bíblia nos diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E os jovens, eu costumo falar, são as pessoas mais tentadas dentro da igreja. E nós, por isso, temos que vigiar ainda mais. Por quê? Porque o inimigo, ele usa diversas artimanhas para tirar o jovem da presença do Senhor. Seja festas, amizades, relacionamentos. Então, nós temos duas formas de enfrentar essas situações. Ou por meio da resistência, ou seja, você vai resistir a tudo que o inimigo tem feito para poder te afastar da presença. Só que para isso é necessário ter uma vida com Deus constante, jejum, oração e leitura da palavra, porque muitos jovens têm desprezado a palavra de Deus, não têm lido a Bíblia e chega no Instagram, no TikTok, no Facebook e escuta doutrinas que às vezes não são verdadeiras e toma aquilo para si.
E a palavra de Deus já nos alertou que temos que tomar cuidados com os ventos de doutrinas. Então, se você quer uma resposta de Deus, vai buscar na Bíblia. Vai buscar na palavra. Você não precisa que ninguém fale seu RG, seu CPF, revele para você alguma coisa. Não, você é filho. O véu se rasgou para que você tenha livre acesso ao céu. Então, se você quer resposta de Deus, Rimanagasui decantere. Se você quer resposta, busque nele. Não busque em pessoas, busque nele. Busque na palavra. Jejue, ore, busque no Senhor. Eu vou gritar assim, irmãos, porque minha voz já não é muito boa. E depois que eu gritei, piorou. Mas eu vou falar tudo que ele me falou. Eu vou entregar tudo que ele me entregou, porque eu sei que tem pessoas que necessitam ouvir. Então, para resistir às coisas que o mundo vai te oferecer, você tem duas opções: resistência, jejum, oração e leitura da palavra, ou se afastar do mal. Não espere cair. Não espere cair para perceber. Se você está vendo que não está dando conta, que tem algo que está te afastando do Senhor, que tem algo que está te tentando tirar do foco, que é Jesus, saia fora. Seja amizades, seja internet, seja o que for que tente te afastar do propósito de Deus, saia fora. Por quê? Porque depois que cai, irmão, é muito difícil retornar. Principalmente a juventude. Eu falo isso porque muita gente sabe o meu testemunho, mas eu congrego na Ebenezer desde quando eu tinha uns 11 anos, que eu comecei a frequentar com a minha avó. E aos 14 anos de idade eu fui consagrada diaconisa, com 14 anos. E assim que eu fui consagrada, passou uns 2, 3 meses, eu me afastei da presença do Senhor. E demorou 3 anos para que eu retornasse. Mas eu falo isso para você porque você não precisa ir lá para saber que lá não é o seu lugar. Você não precisa ir lá para saber que lá não tem nada que vai te acrescentar. Não. Você não precisa experimentar. Você não precisa viver. Você tem testemunhos dentro da igreja de que não vale a pena. Então não vá. Não faça, não abra mão do que você tem hoje para poder viver as coisas do mundo, porque muitas pessoas podem ser que não tenham a oportunidade de voltar. Então não espere sair, não saia da presença do Senhor. Se mantenha firme. Se precisar de ajuda para orar, para buscar, se estiver passando por luta, se estiver passando por tribulações, você tem um corpo da igreja que te ama, que te ajuda, que está aqui preparado para te ajudar em oração, em jejum, para te dar uma palavra amiga. Então não espere cair, não deixe que o inimigo te afaste da presença do Senhor, porque o inimigo, ele quer te escravizar, assim como José, ele quer te escravizar, ele quer te tirar do propósito e quer te tornar um escravo do pecado. Quando eu li sobre José, veio um questionamento no meu coração que eu quero que você se pergunte. Vocês acham que José gostou de ser escravo? Vocês acham que José iria ser escravo por livre e espontânea vontade? Eu creio que não. Mas porque muitos jovens têm abandonado a posição de filho para se tornarem escravos do pecado. Porque muitos jovens têm abandonado as coisas que o Senhor tem sonhado para eles, para viver as coisas vãs do mundo, coisas que são passageiras. A Bíblia nos fala para não ajuntar tesouro aqui. Não ajunteis tesouro aqui, ajunteis tesouro no céu. Então nós temos que fazer
com que nós venhamos a cada dia acrescentar uma pedrinha na nossa coroa, fazendo aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer, não deixando que o inimigo nos tire do foco, não deixando que pessoas que às vezes não estão na presença do Senhor venham nos levar por caminhos tortuosos, por caminhos sinuosos, porque a Bíblia nos diz que há um caminho estreito e há um caminho largo. O caminho largo você vai, e quando você vê, já não tem mais jeito de voltar. O caminho estreito, ele é apertado, ele é difícil, você pensa em voltar para trás, você pensa em sair, mas não, você tem que olhar para o alvo. O alvo é o quê? O alvo é morar no céu. O meu alvo é morar no céu. Eu creio que um dia eu verei Ele me chamar pelo nome e falar: vinde a mim, bendita de meu Pai. Eu creio que você também vai ouvir Ele falar: vinde a mim, porque lá não tem dor, lá não tem pranto, lá não tem tristeza, lá nós iremos somente glorificar e exaltar o nome dEle, porque Ele merece. E um dia eu quero agradecer a Ele por ter me tirado do charco de lodo do pecado e ter me dado a condição de filha, porque eu e você somos filhos. Não deixe ninguém dizer que você não é filho, não deixe ninguém te entristecer. Às vezes na caminhada é difícil, ser crente não é fácil, levar a palavra do Senhor não é fácil, porque às vezes você está fazendo por amor e as pessoas estão apontando o dedo e dizendo que você está fazendo para se aparecer, você está fazendo para glorificar a Ele, mas pessoas estão falando: não ligue, irmão, não ligue para o que vão falar, não ligue para o que estão apontando, não ligue. O alvo é Jesus, o foco é Ele. Olha para Ele, não olhe para nada mais, olha para Ele, foca nele, porque é dele que vem a melhor recompensa. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele é galardoador. Então a nossa recompensa não é daqui, não é na terra, é no céu. Aleluia, Jesus. Deixa eu agilizar aqui. Misericórdia. Então nós jovens temos que nos afastar do mal. Como? Resistência, jejum, oração e leitura da palavra. Ou se afastar daquilo que está te fazendo querer sair ou cair. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali, aí começa com pequenas atitudes. Uma vez eu preguei aqui e eu falei sobre o caminho largo e estreito. E às vezes a gente acha que é assim: o caminho estreito tem um muro enorme e deve ser dessa grossura que não dá para passar. Só que não é assim. Da mesma forma que você está aqui no caminho estreito, se você não vigiar, vigieis para que não caieis em tentação, você passa pelo caminho largo. Então não é necessário grandes atitudes para você sair do foco, não. É pequenas coisas. É uma palavrinha ali, é deixar de orar ali, é deixar de ler a Bíblia ali, é ir na conversa de alguém ali, é escutar o conselho de amigos ali, é uma dancinha de TikTok ali, é uma música do mundo ali. Então são pequenas coisas que vão te afastar do propósito de Deus. E você não pode sair do propósito de Deus. Você não pode sair daquilo que Ele preparou para você, porque a Bíblia diz que são coisas inimagináveis. Nunca penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para os que o amam. E falando aqui, misturou tudo aí, José, propósito, mas eu creio que os irmãos estão entendendo. O Senhor falou muito forte no meu coração sobre o propósito. E cada letra da palavra propósito, Ele me deu um significado. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Propósito, primeira letra, P. Dentro de um propósito, geralmente tem um plano de salvação para a vida de alguém ou para a sua vida. Por isso que o inimigo luta tanto para te fazer sair do propósito. Na vida de José,
José foi levado escravo para o Egito por um propósito. E aquele propósito faria no futuro uma nação toda ser salva. Uma nação que foi escrava por 400 anos. Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Então aquele cativeiro de José, ele teve um propósito, porque foi por meio da vida de José que o povo, que os seus pais, a sua parentela foram parar no Egito. E depois do Egito, eles foram levados para Canaã, para a terra prometida. Então, se você está na presença do Senhor, se mantenha firme, porque às vezes pode não ser alguém perto de você, mas Deus tem um plano de salvação para a vida de alguém por meio da sua vida. Então nós não podemos desistir do propósito. Letra R, resposta de Deus. O propósito, ele envolve uma resposta de Deus. Seja para nós sabermos o que é o propósito, ou para nós entendermos o motivo daquele propósito. Porque muitas vezes nós estamos passando por lutas e tribulações e não entendemos o propósito daquilo, o motivo daquilo, a intenção daquilo. Então, um propósito envolve resposta. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, e é uma coisa que eu estou aprendendo na marra. A resposta não vem na hora que eu quero, vem na hora que Ele quer. A resposta não vem na hora que você quer, vem na hora que Ele quer. Então, se Ele não te deu resposta, não começa a falar que vai sair da igreja porque Deus não está te respondendo. Ouvindo Ele está, e no momento certo Ele vai te dar a resposta. Um propósito envolve oração. Oração é o quê? Alguém sabe? Toda igreja o pastor fala. Oração é vitória. Seja qual vitória for, é a chave da vitória. Seja qual sonho, qual projeto você tem, a oração é que vai te levar a alcançar as coisas que você sonha. Então o propósito envolve oração. Letra P, propósito envolve perseverança. O que é perseverar? É não desistir. É o vento tá balançando o barco, tá entrando, não tem jeito, vai cair, vai afundar, não vai dar certo, é tempestade. E Jesus está como? Dormindo dentro do barco, perseverando em meio às tribulações. Você não precisa se preocupar, você só precisa perseverar, porque quem guerreia as suas batalhas, quem guerreia as suas guerras é Jesus de Nazaré. Então você não precisa se preocupar, persevera, se mantenha firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Não desiste, não larga por nada. Porque se você sair hoje e abandonar, quando você voltar, você vai se arrepender. Porque você vai pensar, eu poderia estar lá na frente, mas eu vou ter que voltar para o rabo da fila. Então você não precisa voltar para o rabo da fila. Se está difícil, ore. Se está difícil, busque, mas persevera. Letra O, obediência. O propósito envolve obedecer a palavra do Senhor. E para obedecer, você precisa conhecer. E para conhecer, nós temos que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é se fosse assim para a gente mensurar o valor da Bíblia, eu acho que não teria nada no mundo que comparasse a riqueza que nós temos dentro desse livro. Porque Ele nos ensina tudo, Ele nos ajuda em tudo, Ele nos guia em tudo. Ele é um manual para a vida do cristão. Então a Bíblia tem sido desprezada por muitos, e a palavra de Deus nos diz que um dia procurarão e não a acharão. Então, enquanto temos a oportunidade de achar, vamos ler a Bíblia, vamos meditar, vamos buscar no Senhor. O propósito envolve também sustento por parte de Deus. A nossa força vem dele, o nosso tudo é Ele. Então é Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos guiado em meio às tribulações. Um propósito também envolve coisas, não somente coisas boas, mas envolve empecilhos, envolve tribulações. O propósito envolve essas duas coisas porque nós temos um inimigo que não brinca de ser inimigo.
ele está constantemente tentando te tirar da presença do Senhor. Então o propósito não é só flores, é espinhos também. Eu não sei qual é o sonho que você tem dentro da casa do Senhor, mas continua nesse propósito, orando, buscando, porque Ele fará. A Bíblia nos diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Então, se nós focarmos em algo para Ele, é claro que Ele vai fazer, é claro que Ele vai realizar. Então, os seus sonhos, os seus projetos dentro da presença do Senhor vão se cumprir, mas para isso você precisa perseverar em meio aos empecilhos e em meio às tribulações. E para finalizar aqui, que eu vou correr, misericórdia. O propósito, ele envolve obra. Não tem como você viver as coisas que Deus tem preparado para você se você ficar sentado num banco esperando cair do céu. Não tem como você ser um cantor na presença do Senhor se você não canta. Não tem como você ser um pregador se você não lê a Bíblia e também não prega. Não adianta você querer ser um evangelista se você não vai nos evangelismos nem na sua igreja. Piorou evangelizar lá fora. Então o propósito, ele requer obra. Não importa o tamanho da obra, mas importa que você esteja trabalhando na casa do Senhor, porque a Bíblia é clara quando nos diz que a seara é grande, trabalho tem para todo mundo, mas poucos são os ceifeiros. Então nós temos que nos despertar para verdadeiramente fazer a obra do Senhor. E para fechar aqui tudo, o nome desse projeto, por assim dizer, é Sal da Terra e Luz do Mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo, e nós temos que ter convicção disso. Nós temos que ter isso como uma identidade. Quando uma pessoa vier te acusar, você se lembra: eu sou sal da terra e luz do mundo. E o sal na comida, ele faz a diferença. E a luz, ela faz a diferença. Porque onde tiver escuro, que você acende um fósforo, ele faz a diferença. Se uma comida está sem gosto e você coloca sal, ele faz a diferença. E a Bíblia nos diz, eu achei muito interessante, eu tenho que ler esse versículo. Assim, porque a gente foca só nesse comecinho. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca embaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Eu tenho uma coisa para te dizer. Deus te deu um talento. E um dia, assim como a parábola dos talentos, Ele vai cobrar esse talento. E um dia, quando eu estava na igreja, sem querer cantar, sem querer fazer nada na igreja, eu só estava indo para esquentar o banco da igreja, o Isaac virou para mim e falou assim: você conhece a parábola dos talentos, né? Um dia Deus vai cobrar. E aí eu fiquei rindo assim, não levei muito a sério. Só que depois Deus me pegou de uma forma tão forte, porque a Bíblia nos diz que aquele que não multiplicou o que tinha, escondeu e guardou, quando o seu Senhor chegou, ele só tinha aquilo para entregar. E o que Deus te deu, o que Deus te entregou, o dom que Deus te deu é para frutificar, é para ganhar almas, é para ganhar pessoas para Jesus. Não é para se esconder. Quando alguém te chamar para pregar, não se esconda, vá. Mesmo que você não saiba o que falar, é Ele que fala. Você acha que eu sei falar? É Ele que fala, é Ele que faz. Não esconda os seus dons, não esconda os seus talentos, não esconda quem você é dentro da presença do Senhor. Faça com o seu talento, faça que aquilo vire frutos, faça frutificar, impacte a vida de outros jovens, ganhe outros jovens para Jesus. Faça a vontade de Jesus, que é o quê? E de pregar o evangelho a toda criatura. É isso que nós temos que fazer. E agora eu vou encerrar em nome de Jesus. Aleluia. Então,
Para finalizar, eu quero deixar um projeto que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero convidar todos os jovens aqui para frente. Se você não é jovem também quiser vir, pode vir. E a equipe de louvor também, as meninas abençoadas, vai cantar um hino abençoado aí para vocês, irmãos. Porque Deus é fiel. Mas eu quero colocar um propósito que Deus colocou no meu coração. Eu quero que os jovens se juntem em grupo de 3 pessoas, assim, de 3 em 3.